e o 14º arcano, a temperança, seria o equivalente à letra hebraica Nun, que significa peixe, né? E ela está relacionada ao 24º caminho da árvore da vida, que liga Tiferet a Netzah. Tá? Então, esses elementos são importantes para depois a gente fazer uma correlação com a própria carta, tá? A gente consegue ver aqui uma figura angelical, né? Um anjo. A representação de um anjo, ele está com 2 taças na mão, vertendo um líquido, né? Que seria água, digamos assim. Né? Pode ser a água, pode ser o elixir da longa vida, depende de qual é a perspectiva pela qual você está olhando. Esse anjo, ele tem um triângulo no meio, um triângulo que está relacionado ao elemento fogo, né? Ou seja, você tem um elemento, um arcanjo de fogo, alguns dizem que é Miguel, né? E na testa dele, se vocês forem observar, tem o disco solar na testa desse anjo. Então você tem aí uma representação de uma entidade divina, representando, né, as aspirações superiores, o fogo, que seria o mais etéreo dos elementos, o fogo, se você virar ele de cabeça para baixo, se você virar ele de lado, ele sempre está apontando para cima. Então é uma ideia de uma inspiração superior, conduzindo um elemento inferior, que seria a água, né, que seria vertendo a água de um recipiente para o outro, né? Ou seja, meio que conduzindo um recipiente, conduzindo esse líquido, né, de um recipiente para o outro, né? No fundo, vocês podem ver o sol, né, como um caminho que leva até esta poça, até este lago, no qual o anjo, não sei se vocês percebem, ele está com um pé dentro da água e um pé fora da água. Ou seja, é como se ele estivesse ali, a polaridade equilibrada, né? Um dos pés dele está dentro da água, o outro pé dele no seco, né? Ou seja, o equilíbrio, que é exatamente essa ideia que a temperança ela traz, né? Eu coloquei aqui um pouco de um resumo de alguns dos aforismos que estão relacionados à temperança, né? Moderação, temperança, paciência, aquilo que pode ser alcançado por meio do autocontrole, da frugalidade, conciliação, harmonia, a mistura ou a reunião de uma união perfeita, a capacidade de dirigir, compatibilidade, fusão, ajustamento, boa influência, fazer uma combinação bem-sucedida, habilidade para perceber e utilizar as manifestações materiais e intelectuais disponíveis, ou seja, o equilíbrio entre matéria e espírito. A temperança é exatamente a reunião destes elementos, né? Você tem um elemento superior conduzindo os elementos inferiores, trazendo equilíbrio, né? É como se uma dessas taças tivesse o quente e o frio, né? E você estivesse equilibrando estes elementos, né? Então, e se você for parar para pensar, o 24º caminho, e aí eu vou colocar aqui a árvore da vida só para a gente poder ter noção do que a gente está falando, é este caminho aqui, a letra Nun, é esta letra aqui do 24º caminho, que liga Tiferet a Netzah, ou seja, você tem o equilíbrio exatamente que Tiferet representa, porque Tiferet está no meio da árvore da vida, né, como vocês podem ver aqui, e faz essa ligação com Netzah. Netzah representa para Kabbalah exatamente a esfera dos instintos, da natureza, tanto que na representação de Jofra, de Netzah, eu vou colocar isso quando eu for postar no fórum. A representação de Netzah são animais brincando em meio à relva, né, árvores, ou seja, é uma representação da natureza no sentido dos instintos e daquilo que digamos assim, é natural, é animal, não é intelectualizado, que é o seu oposto, que é Hod, né? Então, voltando aqui pro nosso arcano, este caminho ele representa exatamente essa ideia, né, deste elemento Sol, se vocês forem ver aqui, um caminho que liga até a água, ou seja, a água também é uma representação da materialidade na filosofia oculta. Então, ele está com o pé na água, mas também o pé fora da água, ou seja, né, ele tem a possibilidade de transitar entre esses dois mundos, impulsionando o equilíbrio solar, né, esse equilíbrio instituído por uma direção superior, que é este anjo, um anjo de fogo, né, que é um elemento superior. Acho que um outro elemento também importante aqui de se ressaltar são os lírios, né, que nascem
próximo à água, né, no charco normalmente, né, na lama, e que os lírios, eles nascem no charco, mas não tocam o charco. Assim como o anjo, na verdade, né, ele está aqui na água, né, com o pé na água, mas não inteiramente imerso na água. Apenas o pé dele toca a água, apenas o pé dele toca a materialidade. Assim como o lírio, apenas suas raízes estão na água, no charco, na lama, né? E ainda assim ele embeleza, ainda assim ele traz perfume e traz beleza, que é um dos atributos de Tiferet, né? Beleza é um dos atributos de Tiferet. Então é uma coisa interessante de se perceber, né? E a letra hebraica é Nun, é o peixe, e o peixe está associado exatamente a essa ideia de intuição, de estar imerso na água, né? O signo de peixe, né, especificamente. E o peixe também é um dos símbolos de Cristo, né? Um dos símbolos de Jesus. Então, ainda assim fazendo essa relação com este elemento superior que é Tiferet, e que dá vazão e que dá harmonia à própria natureza, né? E que dá equilíbrio. Então, é esta a ideia da Carta da Temperança, né? E aí eu vou até colocando aqui, né, algumas coisas que aparecem quando ele está em uma questão oracular, né, possivelmente uma pessoa sem tendências exageradas, amada, que é tida em alta consideração, uma imagem de mãe, uma imagem de um pai, uma imagem mundana, possivelmente moderada e sóbria demais para conquistar um objetivo no momento que está fora do seu alcance, e requer uma agressividade considerável, ou seja, essa ideia de que sempre alguém ponderado, equilibrado, quando ela aparece no oráculo, né, ela remete a este arquétipo, digamos assim. Aqui o importante dizer que o oráculo, por si só, ele depende de um contexto, né? A carta, ela traz esses atributos, mas ela depende de um contexto. Ela pode estar sendo colocada, dependendo da situação, como uma situação que a pessoa às vezes é letárgica demais e não toma ação, é ponderada demais, ou que a situação exige uma temperança, exige uma harmonia, exige um equilíbrio, né? Então é um pouco desta ideia que esta carta traz, né? Então, só recapitulando aqui, né, o 14º arcano, a temperança, está ligado à letra hebraica Nun, peixe, que é um dos elementos ligado a essa intuição, a estar imerso, né, no mar, no oceano. E ao 24º caminho, que está ligado a Tiferet, de Tiferet a Netzah, e vice-versa, né? Porque Tiferet a Netzah é o caminho da manifestação, é o caminho da criação, né? Quando a criatura vem à existência, então é de Tiferet a Netzah. E quando nós falamos do caminho da evolução, do caminho do desenvolvimento da criatura, do seu retorno à divindade, é de Netzah a Tiferet, ou seja, a natureza buscando este equilíbrio, ou seja, o uso da natureza, o uso do nosso egoísmo, podemos dizer assim, na busca deste equilíbrio que é Tiferet, desse esplendor, desse sol, desta perfeição que Tiferet representa no nosso estágio evolutivo, né? O mais alto estágio que o homem pode alcançar quando se fala de iluminação, né, seria Tiferet. Tanto que ela é usada, é o caminho da flecha, né? Quando você fala do caminho do raio, você fala de Netzah, Tiferet, mas quando você fala do caminho da flecha, você tem Malkut, Tiferet e Keter, né? Ou seja, quando você fala do caminho da evolução retilínea, né, pelo pilar do meio da árvore da vida.